Amém. Graças e paz, amados do Senhor Jesus. Amém. A palavra hoje está lá em Hebreus 12, no versículo 14 e 15, que vai dizer assim. Todo mundo achou? Ela já colocou lá. A minha tradução é um pouquinho diferente, mas diz a mesma coisa, a linguagem de hoje. Diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Viu? Amados, olha só. O Senhor, Ele tem falado muito no meu coração sobre a gente estar vigiando, né? Na nossa vida espiritual, né? Por quê? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, como o Senhor fez para mim nessa manhã. Seja santo, porque eu sou santo, sem a qual ninguém verá o Senhor. Será que nós estamos caminhando para se santificar a cada dia? Porque a santificação é a cada dia mais. Será que realmente nós estamos vigiando a nossa vida espiritual? Afastando-se da graça de Deus quando nós permitimos que uma raiz de amargura cresça no nosso coração? Amados, eu tenho vivido isso. Eu fui para um congresso que eu voltei de lá cheia desse amor de Deus, com meu coração limpo de todas as amarguras, as coisas que tinham me deixado mal, que estavam perturbando a minha mente. Porque, amados, não importa o tempo de caminhada que você tem. O que importa é quando você vigia todos os dias, para procurar colocar a palavra de Deus em prática. E é tão interessante que, olha, o ressentimento, a mágoa ou a revolta escondida no nosso coração, se elas não forem arrancadas, elas crescem e roubam a nossa paz. E é isso que o inimigo quer. O inimigo quer tirar a nossa paz. Porque ele não vai tirar a paz de quem está na igreja só por estar, por status, porque agora, hoje em dia, é legal ser crente. Hoje em dia, é muito comentado o status ser crente. E o Senhor, Ele não me chamou para isso. O Senhor me chamou para que a cada dia nós tivéssemos um coração puro, para nós vigiarmos contra o nosso irmão, seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos, amados, é não deixar nada entrar no seu coração. Nenhuma fofoca, nenhuma falação. Pode falar quem quiser, mas o meu coração ele está protegido pelo Senhor, porque eu estou guardando a minha mente, os meus sentimentos. Eu não estou deixando essa raiz de amargura entrar no meu coração. E eu ouvi um pastor ministrar, um pastor bem velhinho, né? Ele é pegado com meu marido, 79 ele tem, né? Então, é velho. Então é não, eu não entendi, claro que você não vai entender. Olha só, a gente vai. E aí, ele fala muito, né, que os crentes de hoje não se comparam com os crentes de antigamente. Porque antigamente a gente passava por
quando você está no caminho certo, você está na direção do Senhor, não tem porquê, você pode fazer tudo certo, mas você vai ser caluniado, você vai ser agredido, você vai ser rejeitado, você vai ser criticado. Mas a gente tem que estar pronto, amados. A gente tem que guardar o nosso coração, a gente tem que pedir para o Senhor orar todos os dias para o Senhor guardar o nosso coração dessas flechas que o inimigo quer lançar sobre nós para tirar a nossa paz. Olha, eu vim desse encontro, eu estava assim, meu Deus, nada mais me atingiria. Poxa, eu tenho enfrentado tantas guerras nesses últimos dias, parece que ele está com tanta raiva de mim e da minha casa, e dos meus filhos, e da minha família, que ele quer quebrar toda a paz, ele quer tirar a paz, ele quer dizer para mim que eu não devo ter essa confiança no Senhor, amados, e é isso que nos pega, é isso que nós temos que viver, confiando que o Senhor, por mais que sejam as guerras, não deixar o nosso coração se contaminar e confiar que o Senhor é conosco e é Ele que vai afastar de nós, é a nossa obediência, é a nossa santidade ao Senhor. Quando nós protegemos o nosso coração, é que Ele não vai roubar a nossa paz. Por mais que Ele tente, mas Ele não vai roubar. Tem um dia, tem outro que você fica frustrado, fica entediado, como diz a palavra do mundo, mas no outro dia a gente pede ao Senhor para que Ele venha tirar mais aquela amargurinha que entrou, e aí está tudo bem. Nós devemos perdoar também as ofensas rapidamente, para não deixar o rancor criar raízes no nosso coração. Porque quando o rancor ele entra no nosso coração, e se a gente não perdoarmos, eu vivo isso direto, se a gente não perdoar, ele faz um estrago na nossa vida. Então, por isso, seria paz com todos, amados. Vamos procurar não ser rebeldes, né? Vamos procurar entender o irmão. Por mais que ele fale mal de você, abrace ele. E mostre para o inimigo que você não está com raiva, porque você tem o coração protegido pelo Senhor. Amém? Porque o Senhor, Ele já te sarou. Porque a graça dele é com você, amados. Porque sem a graça de Deus, nós não conseguimos nada. É a graça do Senhor que nos faz merecedor de ser uma pessoa que todos os dias se santifica. Amém? Fique de pé, vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele, porque nós estamos aqui e o Senhor preparando a nossa vida. Paizinho querido, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, Pai, por essa palavra, Senhor, porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós, Ele tem falado conosco, Ele tem nos alertado a cada dia, para que nós possamos se apegar mais a Ti, Senhor, obedecer a Tua palavra, Senhor, e viver de acordo, Senhor, com a Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem nesse lugar nessa noite, vem nessa igreja essa noite, Espírito Santo. Derrama uma unção do Teu sobrenatural sobre cada um de nós. Toma nossa mente cativa a Ti, Senhor, para que o Senhor nessa noite fale conosco tudo aquilo que precisamos para nos santificar a cada dia. Obrigado, Senhor. E desde já, Senhor, eu quero declarar a Tua santidade nesse lugar. Eu quero declarar as correntes cativas, falidas nesse lugar, as correntes do mal, que elas não vão prosperar sobre a Tua igreja. E que o Senhor, Ele venha sobre nós nessa noite,
com uma paz nova, com renovo novo, para que nós possamos viver a cada dia na tua presença, Senhor. Não afaste de nós a tua presença, Senhor, porque é só a tua presença que nos constrói a cada dia, meu Pai. Obrigado, Senhor. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus, amém. Sejam bem-vindos, amém, amados. Quantos vieram a esse lugar para adorar o Senhor, amém? O salmista Davi, ele disse: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito, né? Pagarei os votos que eu fiz diante dos meus irmãos. Eu não sei quantos aqui têm votos com Deus, eu tenho muitos, e essa é a expressão do meu coração, que a gente possa pagar todos os votos que a gente um dia fez a Deus, né? Voto é diferente de promessa, né? Voto é um pacto com Deus, de obedecê-lo até o fim, custe o que custar. Amém? Glórias a Deus. A gente quer começar esse culto declarando essa verdade: tua é a honra, tua é a glória, teu é o louvor, teu é o domínio, a nossa majestade santa. Tua é a honra, tua é a glória, teu é o louvor, teu é o domínio, majestade santa. Tua é a honra, tua é a glória, teu é o louvor, teu é o domínio, majestade santa. Tua é a honra, tua é a glória, teu é o louvor, teu é o domínio, majestade santa. Tua é a honra, tua é a glória, teu é o louvor, teu é o domínio, majestade santa. E darei eu a ti todos os teus benefícios. E darei eu a ti o teu amor e sacrifício, tudo que sou, tudo que tenho, vem em ti, amado Deus, te entregarei o meu louvor como oferta de honra, Senhor. A gratidão do meu coração recebe agora o aroma suave. Eu me consagro. Tua é a honra, tua é a glória, teu é o louvor, teu é o domínio, majestade santa. Declare isso a Ele. Tua é a honra, tua é a glória, teu é o louvor, teu é o domínio, majestade
Tua é a honra, Tua é a glória, Teu é o louvor, Teu é o domínio, majestade santa. Te darei eu a Ti todos os Teus benefícios. Te darei eu a Ti o Teu amor e sacrifício, tudo que sou, tudo que tenho, vem de Ti, amado Deus, te entregarei o meu louvor como oferta de honra, Senhor. A gratidão do meu coração recebe agora o aroma suave. Eu me consagro. Meu Deus, Tua é a honra, Tua é a glória, Teu é o louvor, Teu é o domínio, majestade santa. Tua é a honra, Tua é a glória, Teu é o louvor, Teu é o domínio, majestade santa. Declare a Ele: Tua é a honra, Tua é a glória, Teu é o louvor, Teu é o domínio, majestade santa, majestade santa, majestade santa, majestade santa, majestade santa, majestade santa, majestade santa. Tua é a honra, Tua é a glória, Teu é o louvor, Teu é o domínio, majestade santa. Em espírito, em verdade, te adoramos. Mudar o tom. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos
Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em Espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Essa semana eu tive duas oportunidades de experimentar assim um pouquinho daquilo que eu vivi lá no mundo quando eu ainda não conhecia Jesus. Eu participo ali de um futebol na quinta-feira à noite ali em São João com os irmãos da igreja, e tinha um time ali de amigos que não eram necessariamente cristãos, e eles estavam com falta de jogador e eu me ofereci para jogar ali com eles, né? No gol. E depois participei ali também um pouquinho daquele momento quando eles estão ali comendo churrasco e tomando a cerveja, e enfim, aquele momento de confraternização. E hoje pela tarde ali em São João também, participando daquela feira, né, que está acontecendo ali no município, e tanta gente bebendo e fumando e dançando, enfim, tentando encontrar alguma maneira de buscar a verdadeira alegria que só Jesus pode dar. E a gente que já experimentou tudo isso no passado, a gente que já usou o álcool, eu nunca usei droga, mas já tive a oportunidade de experimentar algum desses prazeres que o mundo oferece. A gente sabe que tudo isso é um grande vazio. E é uma pena quem ainda não teve a oportunidade de conhecer a Jesus verdadeiramente. Porque quando a gente entra na presença dele, está na presença dele, o salmista Davi diz que um dia nos teus atos vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Nós possamos orar para que essas pessoas que ainda não tiveram essa oportunidade, elas possam, assim como nós, ter a oportunidade de ter um encontro real com Jesus. Porque o dia que nós temos um encontro real com Jesus, todas as demais coisas passam a perder o valor. Não que não sejam importantes, mas não tem mais o mesmo sentido. Amém? Você pode dar mais um aplauso ao Senhor Jesus. Há muito tempo atrás eu tive uma grande revelação na palavra de Deus, quando Deus mostrou para mim o privilégio que 2 pessoas tiveram de participar do culto da apresentação do menino Jesus.
E naquela madrugada, quando eu estava orando, buscando a Deus, Deus me mostrou, né, que privilégio. Dentre milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro, Deus escolheu um casal, se chamava Simeão e Ana. Esses dois, né, foram escolhidos dentre milhares e milhares para poder participar do culto de apresentação do menino Jesus. Você imagina um culto, né, uma missa, uma celebração, com apenas o pai e a mãe de uma criança e mais um casal. Estavam ali em 5, era um culto de 5. A apresentação de Jesus não tinha uma multidão, não era no ginásio lotado, era um culto com 5 pessoas: José, Maria, Jesus Cristo, Simeão e Ana. E esse homem, chamado Simeão, quando ele pôde pegar o menino no colo, né, ele faz uma canção a Deus. Depois você pode ler no Evangelho de Lucas, capítulo 2, e ele diz: Senhor, os meus olhos viram a salvação. Pode despedir agora o teu servo, porque aquilo que eu esperava há tantos anos, eu alcancei. A Bíblia diz em Lucas capítulo 2 que Simeão esperava a consolação de Israel. Ele esperava, ele orava, porque ele acreditava que um dia o Messias viria. E ele tinha tanta convicção que o Messias viria, que Deus escolheu ele para estar ali no culto na hora da apresentação do menino Jesus. E ele fez essa canção que nós vamos estar cantando agora, amém? Aleluia. Meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, esperança da terra. Eu não sou mais teu, eu não sou mais teu. Tu és a minha porção, trigo esmagado, vinho vinho. Eu não sou mais teu, eu não sou mais teu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um
nosso amor por Ti não seja um segredo, Senhor. Que todos saibam dessa paixão, desse amor que nós temos por Ti, Senhor. Que nós não venhamos esconder dos nossos colegas de trabalho, colegas da escola, da faculdade, amigos, familiares, vizinhos, que nós não venhamos esconder o nosso amor por Ti, a nossa fé por Ti. Como os antigos que carregavam a Bíblia debaixo do braço, sem nenhum tipo de constrangimento. Hoje, muitos de nós não carregamos mais uma Bíblia, nós carregamos um aparelho celular com aplicativo. Mas que nunca nos falte essa mesma coragem de assumir a fé que os nossos irmãos tinham ao carregar aquela famosa Bíblia, aquele famoso livro da capa preta nos seus ombros, seja para a escola, seja numa faculdade, seja numa igreja. Que nunca nos falte essa ousadia e essa coragem de expor ao mundo inteiro: eu sou teu, Senhor Jesus. Eu sou teu, Senhor Jesus. Eu pertenço a Ti. E por isso eu não tenho nenhum tipo de vergonha. Como diz a palavra de Deus, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ou você pode dizer: eu não me envergonho. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu jamais me envergonharei do Evangelho, porque eu sei o alto preço que Jesus pagou por mim. Verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas dores, o castigo que nos traz a paz, a disciplina que nos traz a paz, o preço que nos traz a paz foi colocado sobre Ele, e Ele pagou o preço. Ele cumpriu a disciplina, Ele cumpriu o pacto que Ele havia feito com Deus, de morrer em nosso lugar, de se sacrificar em nosso lugar. Por isso que nós estamos aqui nessa noite, para render a Ele toda a honra. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida para Te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por Ti não será um segredo. Para Jesus pode ser melhor, amém? A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a adoração. Só Ele é santo, santo, santo. Toda a terra será cheia do conhecimento da Sua glória. Aleluia. Aleluia. Vamos aproveitar para a gente quebrar o protocolo aqui. Antes de você sentar, vamos cantar uma musiquinha assim para você abraçar o seu irmão, dizer para ele que bom que você veio, amém? Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Nós precisamos de
vacilar, sem temer, sem chorar. Eu preciso de você, você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Sem cessar. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Você pode dar mais uma salva de palmas para ele, amém? Glória a Deus. Estava muito fraquinho, isso é para Jesus. Você tem melhor, amém? Glórias a Deus. Estou vendo aqui de cima que temos alguns visitantes aqui hoje, né? Bastante, glórias a Deus. Vocês convidaram então, é? Amém. Temos que convidar amanhã para o culto de homens também, né? É só um pouquinho. A Cida era minha discípula do tempo da célula na minha casa. Amém. Ela é irmã da tia Dalva. Ah, estou vendo que é a cara da tia Dalva. Amém. Tomara que ela traga a tia Dalva também depois. Amém. O que a gente vai dizer para esses irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Você é essa amada aqui também, que é a primeira vez que veio. Amém. É da Ela célula foi na lá fora. célula, ela é cunhada da Vera. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, a alegria do pastor é a presença de Jesus e a presença dos irmãos, né? Glórias a Deus, sejam sempre muito bem-vindos, né? Todos os domingos às 19 horas estamos aqui. Segunda-feira temos um grupo de mulheres, a gente chama de célula de mulheres, onde as mulheres se reúnem na casa daquela moça ali. Gostou da moça? Aquela moça que está ali. É a irmã Vera. A irmã Vera do Hamilton, né? Vamos deixar bem claro. E amanhã à noite, sempre na última segunda-feira do mês, os homens têm aqui um encontro de homens, né? É um culto de homens, mas a gente está chamando de encontro de homens. E dá tempo, né? Amanhã nós estaremos aqui às 20 horas. Teremos também uma comida, né, com o irmão Carlos. O irmão Carlos não vai poder estar aqui, mas o meu sogro já tivemos uma ideia, vamos fazer um carreteiro, né? E o meu sogro é fera no carreteiro também. Então, e a próxima, acho que se o irmão Carlos não puder, nós vamos ter a pizza também, mas essa aí vai ficar mais para frente, né? Vamos combinar. Para a gente estar sempre oferecendo aqui alimento espiritual e o alimento físico, né, para os nossos convidados. A entrada é gratuita, ninguém paga nada, né? Então, convide seu marido, seu namorado, seu vizinho, seu amigo para estar aqui com a gente amanhã. Amém? Eu queria deixar um recado também. Tivemos recentemente, o Flamengo fez 1-0 no São Paulo. Tem flamenguista aqui? 1-0 aí no São Paulo aí, ó. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Recentemente tivemos aqui em Canelinha a reunião dos pastores de Canelinha. Eu nessa ocasião não pude estar presente, mas já estou sabendo de alguns assuntos que foram tratados na reunião. E o principal assunto que foi tratado na reunião dos pastores aqui de Canelinha foi
o culto da unidade. Nós já tivemos aqui um culto da unidade que aconteceu ali no antigo Galeão, né? No Galeão, ao ar livre. E agora nós vamos ter mais um culto da unidade que vai acontecer na Igreja Assembleia de Deus no dia 8 de agosto. Então está bem pertinho, né? Será dia 8 de agosto, às 19 horas, ali na Assembleia de Deus de Canelinha. Esse culto, nós vamos estimular todos para participar, inclusive, eu acredito que deve cair no sábado, eu não olhei aqui na agenda. Vamos incentivar os irmãos de Tijucas também, para todos participarem, porque Deus, há muito tempo, desde quando eu me chamo por cristão, por crente, Deus colocou no meu coração essa bandeira da unidade, né? Então está no meu DNA e da minha esposa batalhar pela unidade do corpo. Então quem estiver caminhando com a gente, automaticamente vai ter que abraçar essa bandeira, porque essa bandeira é nossa e a gente não abre mão, né? De poder ver todas as igrejas juntos como um só corpo. Na verdade, só existe um só corpo, né? Uma só fé, um só batismo. E nós cremos que através da união de todas as denominações vai se cumprir o que está no Salmo número 133, né? Que onde há união, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Nós acreditamos que nós só não estamos vendo mais milagres na Igreja de Jesus nos dias de hoje, porque ainda há muita divisão na Igreja de Jesus. Quando é para ser dia 8, alguém olha na agenda aí, é um sábado à noite, ali na Igreja Assembleia de Deus aqui do pastor Gessé. Então nós acreditamos que à medida que essa raiz de amargura que a pastora Mena falou aqui na abertura, né, ela foi eliminada do corpo de Cristo e foi substituída pelo amor incondicional de Jesus, e a gente começar a andar junto com os irmãos católicos, os irmãos batistas, presbiterianos, metodista, universal, Assembleia de Deus, um caminho church, quadrangular e assim por diante, né? Sem nenhuma barreira, Deus vai fazer verdadeiros milagres. Porque quando a igreja nasceu, não havia toda essa divisão, né? Ou essas denominações. Havia uma só igreja, né? Mas com o passar dos anos, a igreja foi se multiplicando, e hoje, só no estado de São Paulo, deve ter mais de 1000 denominações diferentes. Só no estado de São Paulo. Mas imagine no mundo inteiro, né? Tem até a igreja do leãozinho da tribo de Judá. Tem cada nome de igreja, né? Que você vai sair viajar por aí, tem tudo que é nome de igreja que você imaginar, né? Mas tudo bem, está tudo certo. O importante é que lá no grande dia vai ter uma só. Porque no dia de a gente subir, ninguém vai levar a placa. Nós aqui já botamos o nome da placa de Jesus, né? Porque é para a gente não se agarrar com a placa, porque a placa impede a gente de subir. Então a gente já está se libertando da placa agora, para no dia de subir a gente sobe sem peso. Amém? Glórias a Deus. Quem gostou, bate palma para Jesus. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, versículo de número 'Vamos ler do versículo 5, geralmente a gente lê do 6 em diante, mas vamos ler do 5 em diante, para ficar um pouquinho diferente. 1 Coríntios 9, 5. Perdão, é 2 Coríntios, tá? 2 Coríntios 9, 5. Perdão, me enganei aqui. É a segunda carta. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que o primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Amém? Não por tristeza e nem por necessidade, né? Cada um contribua segundo propôs no seu coração. A versão que eu tenho aqui na minha Bíblia
no lugar da palavra bênção que a gente leu ali, no versículo 5, está a palavra generosidade. A oferta deve ser uma expressão de generosidade e não de avareza. Por que que nós, na casa de Deus, oferecemos a Ele dízimos, ofertas e primícias? Por que se oferta na casa de Deus? Porque ofertar é uma expressão de generosidade, é uma expressão de demonstração de amor. Deus, para poder demonstrar o amor que Ele tinha por nós, Ele deu algo. O que Ele deu? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, dar ou doar é uma forma, é uma expressão de generosidade, é uma expressão de bênção, é uma expressão de gratidão. Quando eu sou grato pelo pai que eu tenho, pela mãe que eu tenho, no dia das mães, o que eu faço? Eu dou presente. Quando eu sou grato pela esposa que eu tenho, pelo marido que eu tenho no dia do aniversário, pelo filho, pela filha, no dia do aniversário deles, o que eu faço? Eu dou presente. Né? Porque dar ou doar é uma linguagem universal de expressão de amor. Então, quando eu amo, eu dou algo. Eu me dou também por aquela pessoa. O homem, por exemplo, o marido, a Bíblia diz que ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E assim mesmo se doou, se entregou por ela. Então, assim como Jesus se deu por completo, por amor a cada um de nós, Ele espera que o marido também se dê por completo, por amor à sua esposa. Da mesma forma, a esposa de Jesus, que é a igreja, que somos nós, devemos, através de um gesto de reciprocidade, retribuir esse amor. Porque assim como Ele se doou por nós, Ele se entregou por nós lá naquela cruz do Calvário, agora eu também vou me retribuir esse amor. Uma das maneiras, nós cantamos aqui uma música que dizia: eu gastarei a minha vida. Né? Ou seja, eu vou me gastar e me deixar gastar enquanto eu tiver fôlego de vida, assim como uma vela, né? Quem já viu uma vela aqui acesa, né? A vela, para poder iluminar, ela tem que se gastar. Então, eu, para poder iluminar, deixar que a luz de Cristo brilhe na minha vida, eu tenho que me gastar por amor a Ele. E esse gastar é até o último dia. Então, esse gastar, esse se doar, é uma forma de expressão de amor. E quando eu entrego dízimos, ofertas, primícias na casa de Deus, eu estou também mostrando o quanto eu lhe amo, o quanto eu amo a Ele. É muito difícil, eu não sei se é possível, acredito que não, você demonstrar ou declarar ou dizer que ama alguém sem nenhum tipo de expressão. Imagina um marido e uma mulher que dizem que se amam, moram na mesma casa, mas passam um ano e não há nenhum tipo de demonstração de amor. O marido nunca diz para a esposa: eu te amo. A esposa nunca diz para o marido: eu te amo. O marido nunca convida a esposa para jantar fora. Não faz uma surpresa para ela de tempos em tempos. Não compra um buquê de flores como ele comprava na época que estava apaixonado, né? Não faz mais nada. Virou uma monotonia, virou uma coisa sem, sabe, morna. Esse marido, essa esposa ama o marido? Provavelmente o amor esfriou. Porque quando o amor está aquecido, nós constantemente, nós temos o dever de demonstrar através de atos, não só presentes, mas atitudes que mostrem para aquela pessoa que olha: ei, eu me importo com você, ei, você é importante para mim, você está casada comigo, você mora comigo, você é meu pai, você é meu filho, você tem importância para mim, por isso eu estou fazendo isso, por isso eu estou fazendo aquilo. Quem está entendendo? Aí você vem para a igreja, você diz que ama Jesus, que se gastaria por Jesus, que vai dar a vida por Jesus, e na hora de ofertar, você abre a carteira, tem lá a onça pintada, tem a tartaruga, tem o coiote. Alguém aqui já teve um coiote dentro da carteira? Tem também a garopa, né? Tem a garopa, tem a garça, ainda tem a garça e a nota de 5, né? Aí você vai logo na tartaruga ninja, né? Que é a de 2, né? Porque é a que você está mais acostumado, né? E quem não tem a nota da tartaruga tem a moedinha, né? Aquela da carinha, né? Aí você vai na moedinha.
O problema não está no valor, né? Quem já leu a Bíblia sabe que uma viúva pobre deu algumas moedinhas e aquelas moedinhas eram tudo que ela tinha. Então não tem problema, o negócio na questão não é a quantidade. Deus enxerga o coração, né? Deus ama o que dá com alegria. Então às vezes já aconteceu várias vezes comigo, eu vim para a igreja, não tenho nada para dar. Eu estava zerado. E agora o que faz? Oferta só a vida mesmo, né? Eu já teve culto que eu vim para a igreja sem nenhum centavo de irmãos vir e trazer e botar dinheiro na minha mão. Mas Deus usar os anjos aí lá dá dinheiro ao pastor, não deixa de ofertar, está aqui o teu dinheiro. Já mais de uma vez eu passei por essa experiência de pessoas botar dinheiro na minha mão na hora da oferta porque não tinha nada para ofertar. Eu imagino que isso daí aconteceu por algumas coisas que eu não quero falar aqui, né? Deixa para outra pregação. Mas, amados, quando a gente tem muito para dar e a gente vai lá na notinha mais pequenininha, às vezes aquilo pode estar denunciando alguma coisa, né? Mas isso aí deixa para o Espírito Santo. Você que vem preparado, que quiser adorar a Deus nessa noite, com seus dízimos, suas ofertas, você poderá fazer isso agora. Amém? Lembrando que Deus Deus ama o que dá com alegria. Pastor Alice. Ainda não. Estenda a palma da sua mão para cima, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder cultuar a Ti também com as finanças que o Senhor deposita nas nossas mãos, Pai. Sabemos que tudo vem de Ti, então somente devolvemos aquilo que pertence a Ti, que vem de Ti, Pai. Nós nos alegramos pela oportunidade de poder contribuir com a expansão do Teu reino na terra. Nós consagramos mais uma vez esses dízimos, essas ofertas, e te pedimos, Pai, dá-nos sabedoria para administrar os recursos que aqui são depositados, e abre, Senhor, a janela dos céus sobre cada família aqui representada, Pai, trazendo a Tua provisão, a Tua abundância, Pai, que nunca tenha entre nós alguém desempregado, que nunca tenha entre nós alguém em situação de escassez, ou de dificuldade financeira, Pai, mas que todos aqui possam estar trabalhando, empregados, com bons empregos, prosperando, Pai, para a glória do Teu nome. Nós abençoamos cada um aqui e decretamos a Tua bênção sobre cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glórias a Jesus. Então vamos lá, sem mais delongas. Hoje eu convidei uma das nossas pastoras do ministério, né? Esse ministério tem muitas pastoras, né? A minha esposa não pode estar aqui hoje, está com uma cólica muito grande. A minha esposa, quando ela fica naqueles dias da mulher, né? Ela só Jesus na causa. Eu tenho que ir no mercado comprar aquele do fluxo intenso. Só que a mulher entendeu o que eu falei agora, né? Os homens estão tudo viajando. Então é só fluxo intenso, meu irmão, porque a mulher é que nem aquela do fluxo de sangue, só Jesus para dar vitória para ela. Então ore pela sua pastorinha, mas está tudo bem, está viva. Então hoje vai estar com a gente aqui a pastora Alice, né? Que é uma das pastoras aqui do ministério. E eu queria aproveitar a oportunidade para dizer uma coisa. Deus, há algum tempo atrás, já deve estar fazendo, estava vendo no computador, já está fazendo mais de um ano, né? Que a gente, eu e minha esposa, a gente assumiu um desafio, né? De estar à frente aqui da Igreja Batista Restaurando do Amor. Mas eu queria deixar bem claro que essa igreja não é apenas pastoreada por nós dois. Essa igreja tem outros pastores, né? Assim como tem outros líderes e discípulos aqui. Então, não pensem que o pastor Cristian vai ser o único a fazer tudo sozinho até a volta de Jesus, porque não vai, né? Nós vamos aproveitar o dom e o talento que cada um tem aqui
E a pastora Alice não vai ficar de fora, com certeza. Ela recentemente teve participando de praticamente 2 congressos, né? Então ela deve estar quase pilhando o Espírito Santo assim, né? Então a gente quer deixar ela repartir conosco um pouco daquilo que ela recebeu, né? Nós cremos que ela foi uma enviada, né? Para participar dessas programações, e aquilo que ela recebeu nós queremos também receber um pouco, amém?